Poco F8 Pro ou iPhone 16e, qual que vale mais a pena? Fala galera, beleza? Aqui é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, os dois estão custando mais ou menos na mesma faixa de preço, girando em torno de R$ 3.500, fica um pouco acima ou um pouco abaixo disso, mas é mais ou menos nessa média que você vai encontrar eles. Mas qual dos dois vale mais a pena você levar para casa? O pessoal costuma confiar bastante em iPhone, mas será que ele realmente vale mais a pena que o Poco? É isso que eu vou te mostrar hoje. Eu analisei tudo que você precisa saber sobre os dois, então testei tela, bateria, câmera, processador, tudo que você precisa saber tá nesse vídeo. Então se você curte esse estilo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada e bora pro vídeo. Começando pelo iPhone 16e, a traseira dele é feita em vidro, ele é um celular bem minimalista, tem somente uma câmera na traseira e o flash por aqui. Ele também é um celular bem compacto e pequenininho na mão. Olhando aqui tem o botão Power, desse lado tem os botões de volume e o botão de ação, que além de silenciar o celular, você consegue colocar outras funções como ligar a câmera, lanterna, colocar até um atalho para abrir algum aplicativo que você usa com muita frequência, então ele tem várias funções legais. Na parte de baixo tem alto-falante estéreo e entrada tipo C, enquanto na parte de cima ele não tem nada. É bom também lembrar que ele não tem a ilha dinâmica, então ele continua com o Note antigo. Comenta aí pra mim o que vocês acham do design dele. Vindo agora pro Poco F8 Pro, a traseira dele é feita em vidro, eu curti bastante o design dele, ele veio bem diferente do Poco F7. Aqui a gente tem 3 câmeras na traseira e o flash por aqui. Eles vieram nessa posição que eu achei que ficou bem legal. Olhando pra lateral tem o botão Power e os botões de volume, enquanto desse lado aqui ele não tem nada. Na parte de baixo, ele tem alto-falante estéreo, entrada tipo C e a caixinha para o chip, enquanto na parte de cima ele tem o alto-falante. Comenta aí pra mim o que vocês acharam do design dele, eu achei que ficou bem legal, fala aí pra mim. Eu vou colocar ele do lado do iPhone 16e pra vocês verem a diferença de tamanho. Os dois celulares são bem compactos, mas o iPhone 16e consegue ser ainda menor. Fala aí pra mim qual dos dois você acha mais bonito. Agora vamos falar da tela. Começando pelo iPhone, ele traz uma tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas. É uma tela que ainda fica cravada em 60 Hz, então pros dias de hoje eu acho meio datado, já daria pra ser 120, mas beleza. Falando do brilho, ele chega em 1200 nits, que é o suficiente para você conseguir enxergar no sol. É uma tela protegida pelo Ceramic Shield para caso você acabe arranhando ou derrubando o celular no chão, e é um celular bem leve, tá? Ele pesa somente 167 gramas, então é um celular que não incomoda na mão, é realmente bem confortável de segurar ele. E por mais que seja uma tela de 60 Hz, ainda assim na resolução entrega uma qualidade legal, sendo Full HD+. Vindo pro Poco F8 Pro, ele entrega uma tela um pouco maior, é uma tela AMOLED de 6.59 polegadas, resolução Full HD+, também, porém a taxa de atualização aqui é o dobro, sendo de 120 Hz, que é o que a gente espera de um celular nessa faixa de preço, né? O brilho dele também é absurdo, chegando em 3500 nits, então é um brilho bem mais alto do que o do iPhone, então se você colocar as duas telas no sol, o Poco vai ter vantagem na visibilidade. Além disso, ele pesa 199 gramas, então é um celular bem mais pesado do que o iPhone. E outra coisa que é bom lembrar que os dois têm certificação IP68 para te proteger contra água e poeira. Caso você acabe derrubando água no seu celular ou algo assim, ele vai ter uma certa resistência. E olha só, se você quiser comprar qualquer um deles, o iPhone 16e custa na média de 3.500 a 4.600, e suas versões de 128 e 256 GB de armazenamento. Enquanto isso, o Poco F8 Pro, ele varia de 3.500 a 3.900, só que daí já vem com pelo menos 256 GB. Então tem essa vantagem. Se você quiser levar a versão de 256, aqui você pode pagar entre 3.500 a 3.900, enquanto aqui você vai pagar 4.600. Agora vamos falar de desempenho. O iPhone vem com o A18 de 3 nanômetros, vem com 8 GB de memória RAM, que pro iPhone é um número legal, vai lidar muito bem com multitarefa. E esse processador alcança cerca de 1.600.000 pontos no AnTuTu Benchmark. Já é uma pontuação bem legal, vai rodar a maioria dos jogos numa qualidade muito boa com tranquilidade. Falando de opções de armazenamento, ele tem 128, 256 ou até 512 GB de armazenamento, e é bom lembrar que ele não aceita cartão de memória, então escolhe bem na hora de comprar, porque depois você não consegue estar expandindo. Agora falando do Poco F8 Pro, ele vem com o Snapdragon 8 Elite. Esse processador é absurdo e consegue fazer uma marca de mais de 3 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark. Pessoal, esse desempenho é realmente de top de linha, celular extremamente potente, vai rodar qualquer jogo na qualidade mais alta. Eu vou até abrir aqui o AnTuTu, colocar aqui na câmera de cima, olha só, aqui no meu fez 3.039.000 pontos no AnTuTu, então é um celular extremamente potente, é bem forte mesmo. Você pode ficar tranquilo na parte de jogo que você vai rodar qualquer coisa com esse celular. Ele também vem com 12 GB de memória RAM no padrão LPDDR5X e tem 256 ou 512 GB de armazenamento UFS 4.1. Vai abrir os aplicativos super rápido, com tranquilidade, e é bom lembrar que ele também não aceita cartão de memória, assim como o iPhone. Então assim, na parte de desempenho,
o iPhone vai muito bem, vai rodar os jogos com tranquilidade numa qualidade boa, mas falando de desempenho bruto, o Poco F8 Pro está infinitamente na frente do iPhone 16e. Falando um pouco sobre o som deles, os dois têm alto-falante estéreo e o Poco F8 Pro, diferente do Poco F7, traz pra gente a marca Bose e vem com uma qualidade de áudio muito boa. E ó, se você quiser comprar qualquer um deles ou qualquer outro celular com preço bem mais baixo, o primeiro link é o nosso grupo de ofertas. Lá sempre tem oferta boa com preço muito mais baixo. E é claro, tem aquelas ofertas que tem um tempo determinado, então você tem que ficar sempre ligado. Corre lá que tem muita opção boa. Agora vamos falar de câmera. Dá uma olhada nas fotos que eu tirei com eles. O iPhone 16e traz uma principal de 48 megapixels e uma frontal de 12 megapixels. Ele só tem essas duas câmeras, veio bem minimalista, só a traseira e a frontal, mas ainda assim ele entrega uma qualidade extremamente alta nessas duas câmeras que ele tem. Falando de gravação de vídeo, ele faz 4K 60 fps, tanto na traseira quanto na frontal, então ele não tem muito ponto fraco nesse sentido. O ponto fraco dele seria mais o fato de ele não ter tanta versatilidade, não tem macro, não tem ultra-wide, mas nas câmeras que ele tem, a qualidade é realmente muito boa. O Poco F8 Pro já tem um conjunto triplo com uma principal de 50 megapixels, uma lente telefoto de 50 megapixels também para tirar foto de longe com uma qualidade absurda, então ela vai ter um zoom óptico de fato e não um zoom digital. E ele tem uma ultra-wide de 8 megapixels para tirar foto do pessoal todo reunido ou até de paisagem. Na frontal ele traz 20 megapixels e falando de gravação de vídeo, ele teve um grande salto em relação ao Poco F7, por exemplo, porque ele consegue fazer gravação em 8K 30 fps, coisa que nem o iPhone 16e consegue, ou 4K 60 fps, só que isso somente na traseira, porque a frontal dele fica para trás do iPhone, porque o iPhone consegue fazer 4K 60 na frontal, enquanto ele fica limitado a 1080 a 60 fps. Eu esperava que já viesse em 4K 60 fps na frontal, mas foi o que eles mantiveram. Mas comenta aí pra mim no geral, qual dos dois você achou que se saiu melhor na parte de câmera. Agora vamos falar de bateria e aqui a Apple passou vergonha. O iPhone 16e traz 3.961 mAh, que assim, vai durar o dia todo se você tiver um uso normal. O carregamento dele é de 25 watts no máximo e o carregador não vem na caixa, então você tem que comprar o carregador à parte se você não tiver. Mas um diferencial é que ele tem o carregamento sem fio. Então assim, bateria seria um dos pontos mais fracos aqui do iPhone 16e. Enquanto o Poco F8 Pro é absurdo e traz 6.210 mAh. Uma bateria realmente monstruosa, vai durar muito tempo na sua mão sem você ter que carregar. E quando você for colocar esse cara na tomada, o carregador dele é de 100 watts. Então assim, o carregador dele é extremamente rápido, infinitamente mais rápido do que o do iPhone. E a melhor parte é que esse carregador vem na caixa, rapaziada. Você não tem que comprar isso à parte, o que é um diferencial absurdo, né? Porque a maioria das marcas não quer nem saber mais de mandar carregador na caixa. Isso aí é uma cortesia que é bom valorizar. Outra coisa é que o Poco F8 Pro ele não tem carregamento por indução, coisa que o iPhone traz, mas ele traz o carregamento reverso no fio de 22 watts e meio, que faz com que você possa usar o seu celular como se fosse um power bank mesmo. Então assim, acabou a bateria de alguma coisa, sei lá, o celular do seu amigo, ou a caixinha de algum fone, alguma coisa assim, você pode conectar o cabo C aqui no seu Poco e a outra ponta você coloca no que você for carregar. Então assim, é extremamente válido, é um diferencial muito legal. O iPhone 16e traz Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6, enquanto o Poco F8 Pro traz Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Além disso, os dois têm 5G e NFC para pagamentos por aproximação. Falando de tempo de atualização, os dois são extremamente parecidos. O iPhone 16e vai receber atualização do iOS até 2030 ou 2031, vai ficar mais ou menos nessa faixa, e o Poco F8 Pro vai até 2031 também. Então nessa parte os dois são bem parecidos. E a conclusão é a seguinte: se você quer um celular consistente na parte de câmeras, que por mais que não tenha aquela versatilidade, ainda assim entrega um resultado absurdo nas câmeras, uma frontal que vai conseguir te gravar em 4K 60 fps, então quando você for fazer vídeos gravando seu rosto, vai sair numa qualidade melhor. É um celular compacto, confortável, tem carregamento por indução, então assim, o iPhone 16e tem várias qualidades nesse quesito, além de que é um celular que vai rodar assim todos os jogos com tranquilidade. Agora, o Poco F8 Pro ele traz várias outras vantagens, como por exemplo, ele consegue fazer gravação em 8K 30 fps na traseira, coisa que o iPhone não consegue. O brilho da tela é maior e assim, a tela dele é maior, a taxa de atualização também é de 120 Hz, enquanto aqui é 60. O brilho chega em 3.500 nits contra 1.200 do iPhone. A bateria é infinitamente maior, dura muito mais tempo, carrega muito mais rápido e o desempenho dele nos jogos é infinitamente maior. E a gente não pode esquecer que ele tem ultra-wide e macro dedicado, então a versatilidade de câmeras dele é maior, mas falando na frontal, aí sim ele vai perder pro iPhone porque ele consegue fazer em 4K, enquanto aqui ainda faz em 1080p. Então se pra você a frontal é muito importante, o iPhone ainda ganha. Agora, se pra você isso não é mais importante e você prefere todas as outras vantagens, o Poco F8 Pro é uma opção absurda pelo preço que ele tá custando. Mas comenta aí pra mim qual dos dois você levaria pra casa. Se você
curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada, manda esse vídeo pro seu amigo. Um abraço do João, até a próxima e valeu!